relax. E aí galera, beleza? Hoje nós vamos aprender sobre LEDs, o que é e como utilizar. LED é uma sigla em inglês para diodo emissor de luz. Ele é um componente semicondutor que, quando excitado, ou seja, quando passa uma corrente por ele, ele emite luz. Encontrado em diferentes cores e tamanhos, o LED é muito utilizado e conhecido pela sua eficiência energética. Ele apresenta uma redução de consumo de até 90% em relação às lâmpadas incandescentes. Isso, claro, mantendo a mesma intensidade luminosa. LEDs também possuem uma vida útil muito superior, chegando até 50.000 horas. Além do que, um LED pode possuir um tamanho minúsculo, como 2 milímetros de espessura, o tamanho da cabeça de um alfinete. Galera, nesse vídeo nós vamos falar do LED como um componente eletrônico, então nós vamos abordar apenas suas características eletrônicas. O componente LED possui dois tipos principais: os comumente chamados difusos, que possuem um brilho não direcionado, e os comumente chamados de alto brilho, que possuem um brilho intenso e direcionado. Os tamanhos padrões de um LED são de 3 mm, 5 mm e 10 mm. Isso sem contar os SMD. Como todo diodo, o LED possui uma forma correta de ser alimentado. A corrente elétrica deve fluir do anodo, ou positivo, para o catodo, ou negativo, para que o LED acenda. No sentido inverso, o LED não permite a passagem da corrente, dadas as limitações elétricas, claro. Para você descobrir qual terminal positivo e qual terminal negativo de um LED, basta você observar qual o menor dos terminais. Este será o negativo. Caso os terminais estejam do mesmo tamanho, você pode também observar o topo de um LED. O encapsulamento de um LED não forma uma circunferência perfeita, ele é chanfrado em uma parte. O lado do terminal onde tem o chanfre é o terminal negativo. As principais características que você deve observar na hora de escolher ou dimensionar um LED são a corrente de funcionamento, a sua queda de tensão e a sua tensão reversa. Para a gente fazer uma comparação mais genérica, nós vamos utilizar um datasheet de um fabricante chinês, uma vez que a maioria dos LEDs que a gente compra em grande quantidade são da China. A corrente de funcionamento do LED é a corrente elétrica necessária para que o LED acenda com seu brilho regular. Observe que, no datasheet, há também o valor de pico dessa corrente. A corrente ideal para você trabalhar é um valor entre esses dois, que no nosso caso seria 25 mA. A queda de tensão do LED, como o próprio nome já diz, é a diminuição da tensão que é provocada quando o LED é ligado em série com outro componente. Para efeitos de cálculo, o ideal é você trabalhar com a queda de tensão máxima apontada no datasheet. E por último, a tensão reversa é a tensão máxima em que o LED consegue operar estando ligado com seus polos invertidos. Como o próprio nome já diz, a tensão atuando reversamente. Um LED sempre deve ter a sua corrente limitada. A maneira mais simples de você fazer isso é associando ele em série com um resistor. Para você saber o valor ohmico mais indicado desse resistor, você pode usar essa fórmula aqui. Eu vou explicar detalhadamente cada variável dessa fórmula. Se você quiser pular esse detalhamento, você pode apertar nesse botão que está aparecendo na sua tela. Bem galera, essa fórmula é baseada em nada menos que a própria lei de Ohm, aplicada a um ramo do circuito em que o LED estiver. Analisando as tensões envolvidas, temos que a tensão da fonte ou a tensão total é composta da tensão no LED mais a tensão no resistor. Logo, a tensão no resistor é igual à tensão da fonte menos a tensão no LED. Tudo isso igualado ao valor do resistor vezes a corrente, que é a mesma por todo o ramo. Ajustando as variáveis, temos o valor do resistor sendo igual à subtração da tensão da fonte e do LED dividida pela corrente do LED. Vamos aplicar essa fórmula em um exemplo com valores. Teríamos o valor da tensão da fonte igual a 9 volts, o valor da tensão no LED, que é a sua queda de tensão 2,2 volts, e o valor da corrente igual a 25 mA. Você deve consultar o datasheet do fabricante do seu LED para obter esses dois valores. Fazendo as contas, temos o valor do resistor igual a 272 ohms, aproximadamente. Bem galera, 272 ohms não é um valor válido de um resistor, você não encontra ele para vender em um mercado com esse valor. O mais próximo que nós encontramos para a compra é o resistor de 330 ohms. Galera, existem alguns outros tipos de LED que eu acho muito interessante passar para vocês, como por exemplo o LED RGB. RGB é uma sigla para Red, Green, Blue, que são as cores vermelho, verde e azul. Esse LED possui 4 pinos,
3 deles são para controlar essas 3 cores que eu mencionei e um pino é o chamado cátodo ou anodo comum, que você escolhe na hora da compra. Ou você compra um LED RGB cátodo comum ou você compra um LED RGB anodo comum. Geralmente o pino do anodo ou cátodo comum ele é maior que os demais. Para detalhes da pinagem é só consultar o datasheet. Utilizando esse LED RGB com um controle chamado PWM, que você pode aprender mais clicando aqui nesse botão que está aparecendo na sua tela, você pode formar quaisquer outras cores do espectro. Esse LED é muito utilizado em fitas de LED, canhões, refletores, etc. Os LEDs têm vários outros usos também, como letreiros digitais, televisores e display de 7 segmentos. Galera, é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado e principalmente que tenham aprendido com esse nosso vídeo. A gente sempre faz os vídeos com muito carinho, muito cuidado para vocês. Todas as referências bibliográficas estão na descrição do vídeo. Não se esqueça de deixar seu like no vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, ajuda muito na divulgação. Valeu!